Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma live em frente. Peço que o Mário feche o microfone enquanto a gente vai. É sempre bom, porque daí né, não tem problema de interferência. Bom, eu vou apresentando todos nós aqui, brevemente. Todos nós não, né? Primeiro eu vou falar do Coletivo em Frente, falar da nossa campanha, falar das nossas redes sociais, da nossa campanha de financiamento coletivo, que foi uma experiência bem legal que a gente teve aí. As pessoas vão entrando, a gente vai se aconchegando aí na live. Bom, a gente está numa candidatura, numa proposta de candidatura coletiva para um mandato coletivo. Como não há um reconhecimento, né, ainda, esperamos que em breve isso se mude, de candidaturas coletivas, compartilhadas, de mandatos, né, coletivos, compartilhados. Então, tem um nome de uma pessoa que é a porta-voz do grupo, que vai estar nas urnas, que depois vai representar o grupo, mas a ideia nossa é de um mandato coletivo, né, opa, gaguejei. Um mandato em que os 5 representem, né, todas as ideias, façam propostas. Então, essa ideia nossa de trazer inovação e representatividade para Ourinhos, para a Câmara Municipal de Ourinhos. Então, assim, são diferentes pessoas, de diferentes territórios, diferentes experiências, diferentes formações. Eu já participei de 3 lives nas quais eu falo especificamente de candidatura, que foram 3 entrevistas, um canal Análises do Apocalipse, que só está no YouTube. Depois um Vote Nelas, no Instagram do Vote Nelas Ourinhos. E semana passada no Jornal Contratempo, no Facebook, tá? E também nós fizemos uma live, recomendo para quem quiser nos conhecer melhor nosso trabalho, nós fizemos uma live de lançamento da campanha, e no qual nós 5 participamos, nós 5 somos eu, a Marisa, que está aqui na live, a Marisa Barleto, a Camila Zaina Drubon, a Andréia dos Santos e o Danilo dos Santos. Então é legal, eu recomendo essa live, tá? Ela está no nosso canal do YouTube, do Coletivo em Frente, nosso canal do YouTube, e também está no nosso Facebook. Então, nós nos apresentamos, falamos um pouco, cada um fala um pouquinho de cada um, das suas experiências, das nossas expectativas, dos nossos encontros. Então, recomendo para quem quiser nos conhecer melhor, saber melhor do nosso trabalho. E também a gente produziu vídeos, né? A gente produziu um vídeo ainda na pré-campanha sobre o que é mandato coletivo. Depois na campanha, ainda na pré-campanha também produzimos um vídeo sobre o financiamento coletivo de campanha. E durante a campanha já lançamos 2 vídeos, né? Os 2 vídeos falando das nossas intenções, das nossas bandeiras de luta, nos apresentando. Então, curtam as nossas páginas no Facebook, Coletivo em Frente, no Instagram, enfrente.coletivo, o YouTube, Coletivo em Frente, se inscrevam no nosso canal, né, para receber as notificações, para acompanhar o nosso trabalho. A gente tem feito uma campanha informativa, a gente quer levar informação para as pessoas, através do Você Sabia, que a gente tem feito, através de posts que a gente debate os assuntos que são fundamentais para a cidade, fundamentais, né, para a nossa democracia. Então, estejam aí, né, sigam a gente, estejam aí com a gente, em frente com a gente, né, entrem nessa luta aí para a gente mudar a cara da Câmara Municipal de Ourinhos. Para não esquecer, eu queria falar do financiamento coletivo. A gente está muito feliz com o resultado da campanha, ela ainda segue, né? Até dia 14 de novembro ainda a campanha segue, ela só se encerra no dia 14, um dia antes das eleições. A gente conseguiu alcançar aí 80% das doações, da nossa meta, né? Atingimos 80% da nossa meta, a gente está muito feliz, muito grato. É muito interessante porque o financiamento coletivo, a gente sente que as pessoas, elas trazem para elas a campanha, elas se sentem parte, elas fazem parte, e além de trazer uma transparência muito grande, né? No site tem lá todas as pessoas que doaram, a gente faz toda a prestação de contas, é um site de vaquinha eleitoral, né, como é conhecido, que
autorizado pelo TCE, né? Então, enfim, eu acho que para além da participação, né, a gente traz muita transparência, que é algo que a gente pretende para o nosso mandato. O nosso número é 13300, vamos sempre falar, né? 13300 é Roberta do Em Frente, que é o nome do nosso coletivo. E para não me alongar mais e já apresentar os convidados, eu só queria falar que esse final de semana, sábado e domingo, sexta e sábado, amanhã é sábado, vamos estar na Praça Melo Peixoto novamente. A gente já esteve final de semana passado, foi muito legal. Então a gente leva uma mesinha, coloca o nosso material e lá a gente fica conversando com as pessoas. Então, quem quiser buscar material para panfletar, para ajudar a gente, quem quiser ir lá conversar sobre as nossas propostas, enfim, e a gente está abordando as pessoas para mostrar as nossas propostas, o que a gente quer, o que a gente pretende para Ourinhos. Então, amanhã, das 10 ao meio-dia, e sábado também, das 10 ao meio-dia, vamos estar na Praça Melo Peixoto, tá? E a gente está fazendo aí o corre, fazendo as panfletagens pelos bairros, conforme a gente consegue, e é dentro das nossas possibilidades, né? E esse tem sido um movimento muito potente, muito bonito, com participação de bastante pessoas. A gente aproveita esse momento também para agradecer a todos e todas, tá? A dinâmica, a nossa live tem como tema orçamento municipal, que é um tema que nos interessa muito. No ano passado, nós já fizemos uma reunião sobre orçamento municipal. Não era exclusivamente esse o tema, era políticas públicas e orçamento municipal. E para a gente era muito, a gente queria muito, almejou muito essa live, fazer esse debate sobre orçamento no município de Ourinhos. Então, esse momento aqui é muito importante para a gente, ter esses convidados, o Mário e o Luiz, né, e a Marisa aí, que dentro do grupo, do coletivo, ela é a que mais faz aí o estudo, o debate, a conversa aí sobre orçamento. Então, ter essas 3 pessoas aqui hoje para nos falar sobre orçamento é muito interessante. Orçamento é um tema fundamental, fundamental para a cidade, para o funcionamento das políticas públicas, enfim. Então, é um tema que a gente precisa se apropriar. E dentro da Câmara Municipal é uma das funções do vereador, da vereadora, fiscalizar o orçamento público, né, o orçamento municipal. Então, esse tema para a gente hoje é fundamental. Então, a dinâmica vai ser, a gente começa com o Luiz Carlos Vargas, ele vai explicar um pouco sobre orçamento, depois a gente vai passar a palavra para Marisa Barleto, que vai falar um pouco da experiência dela também, e em seguida para o Mário Ferreira, tá? E após o Mário Ferreira, a gente abre para o debate. Então, quem tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário, faça aí nos comentários para a gente poder. Eu já vou anotando, vou mediar essa live. E para fazer para eles, para a gente aproveitar esse momento e engrandecer esse debate. Então, eu vou apresentar o Luiz primeiro. O Luiz Carlos Vargas, ele é técnico em contabilidade e administrador. Tem pós-graduação em Contadoria e Finanças pela Universidade Cruzeiro do Sul. Foi coordenador do setor de contabilidade da Prefeitura de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, e secretário adjunto e secretário municipal da Fazenda. Atualmente trabalha como autônomo e como professor. Tá? Luiz, fique à vontade para falar mais sobre as suas experiências de vida. Agora o microfone, o espaço é seu. E, bom, a gente vai falar mais ou menos cada um 10 minutos, para depois a gente ter bastante espaço para o debate. Passo a palavra para você, Luiz. Obrigada por participar, você e o Mário e a Marisa estarem aqui, não agradeci, gente. Tá certo, uma boa noite para todos, né? Prazer estar essa noite aqui com esse grupo que cada dia que passa a gente se sente mais parte dele, né? Ainda bem que a internet por nos dar essa boa ferramenta, que a gente poder criar grupos e debater um tema bastante importante, né, para nós, que é o orçamento, né? O orçamento, que para algumas pessoas parece uma coisa tão distante, uma coisa tão difícil, né? Tão complexa, né? Mas ela é a peça fundamental de planejamento da gestão, né? O orçamento, ele vai ser o norte da gestão municipal, né? Ou estadual, ou do país, né? Tem uma definição de Paulo César Flores, né, que é um grande estudioso da área da gestão pública, que ele diz que jamais uma pessoa pode subir no morro, atirar os materiais de construção e a casa tá pronta, né?
ele sempre começa, quando ele vai falar de orçamento, ele sempre usa esse termo, né? Ele coloca, porque o orçamento ele é um conjunto, né? Quando uma administração ela começa a trabalhar, no primeiro ano tem que se criar o plano plurianual, né? O chamado PPA, que ele vai ser a criação dos programas, ações e projetos, né? Que a gestão municipal ela pretende desempenhar no longo dos 4 anos, né? Então ali vai ser criados os projetos, vai ser criadas as metas, né? Para alcançar. Logo após a criação do PPA, ele se tornar lei, né? O executivo ele vai encaminhar ao legislativo a lei de diretrizes orçamentárias. Bom, aí você começa a trabalhar o orçamento, né? É uma lei anual, né? Que vai dar a base, né? Como o próprio nome diz, a diretriz do orçamento. Posterior a isso, daí vem a LOA, né? A lei orçamentária anual, que ele vem para quantificar financeiramente esses programas, esses projetos que foram criados lá atrás, no PPA, né? Dessa forma que funciona a estrutura de orçamento, dessa forma que se faz o orçamento, né? Então, ele vem de um processo de planejamento, né? Nada mais é do que um processo de planejamento. E dentro do orçamento, ele nada mais é do que o dia a dia da gente, né? Se a gente for pegar assim e começar a parar para olhar, como é que funciona o orçamento, né? A primeira parte, tu vai fixar a tua despesa e vai estimar a tua receita, né? A chamada lei de meios, né? Que tu estima a receita e fixa a despesa, né? Então, como é que tu vai fazer? Tu começa sempre trabalhando pela receita para te poder projetar a despesa, né? Então, tu trabalha a receita através de cálculo tu faz os cálculos dos índices, né, econômicos, né, em cima de critérios. Tu vai ter que demonstrar qual foram os critérios que tu adotou, né, uma questão mais técnica para fazer, e depois tu vai criar as despesas, né? Dentro das despesas tu vai colocar ali, tu vai ter as despesas de custeio, que dentro do custeio vai estar pessoal e as despesas para manutenção, né, manutenção e para os serviços, né, do dia a dia. Vai ter os investimentos, né, que é aquelas contrapartidas de obras, é a questão de financiamentos que o município possa vir a contratar. Vai ter a dívida e os juros da dívida, né, que é separado. O que é juros, o que é principal é separado, né. E uma questão que tem, que a legislação ela obriga, né, é tu reservar um percentual a título de reserva de contingência, né? O que é essa reserva de contingência, né? Ela serve um desajuste orçamentário ou numa situação, até situações extremas como de calamidade, guerra, tu ter um recurso que tu pode alocar na despesa numa questão emergencial para suprir uma falta, né, emergencial, né? Geralmente, né, os municípios colocam ali em torno de 1% da receita corrente líquida até 5% da receita corrente líquida como reserva legal de contingência, né? A reserva legal de contingência, ela é diferente daquela questão que a gente usa muito, né? O governo contingenciou, ela é diferente. O que é o contingenciamento? É tu congelar a despesa, é tu não, bom, eu não vou fazer a despesa, né? Então, há essa diferença dentro da questão do que é contingenciar e o que é reserva de contingência, né? Então, a gestão pública, né, no dia a dia, a gente faz assim. Então, muitas vezes, escolha, né, gente? Eu sempre falo, sempre gosto de colocar que a administração pública tem uma definição do direito que fala que os gastos públicos, eles são ilimitados, né? A receita é limitada, mas os gastos são ilimitados. Aquele negócio, bom, vou abrir a rua, tenho um custo para abrir. Depois eu tenho um custo para a infraestrutura dessa rua. Depois eu tenho um custo de manutenção dessa rua, que daí ele passa a ser permanente, né? E assim é a gestão pública, né? Por isso que a gente sempre fala, né, desse cuidado, que tem que se ter com a aplicação dos recursos públicos, né? Então a gente começa a ver e começa a analisar que o orçamento ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, nossa casa, vamos dizer assim. Tirando ali pessoal que tu tem um comprometimento legal ali que tu pode usar, né, até comprometer até 52%, né, da tua receita corrente líquida, né, com a gasto de pessoal, né, daí já é um limite legal que tu tem, perdão, é 54% do percentual que tu pode comprometer com o pessoal, né.
Então, e tirando essa questão de pessoal, ali tu vai começar a analisar o quê, né? Eu tenho a minha despesa, as minhas despesas correntes, água, luz, telefone, isso daí vai entrar no gasto do dia a dia, e na nossa casa também, quando a gente vai fazer, bom, eu recebo meu salário é X, né? Eu tenho que pagar a diarista, eu vou ter que pagar a minha despesa com internet, eu vou ter que pagar minha despesa com telefone, eu vou ter que pagar a minha despesa com alimentação, com vestuário, né? Muitas vezes a gente tem que fazer opções na nossa vida, né? É como eu sempre digo, né? Muitas vezes um pai e uma mãe, tem 2 filhos e diz assim, bom, um não tem uma roupa, o outro não tem um sapato, então eu vou comprar e eles vão ter que se dividir. E é assim que a gente trabalha o orçamento, né? Uma vez que os recursos públicos é muito escasso, né, gente? Depende muito de cenários externos, né, para a gente colocar. Os municípios, na sua grande maioria, são super dependentes das receitas de transferências, que elas são, né, participação que os municípios têm na receita do Estado e da União. Só para vocês terem um dado, o que chega nos municípios de tudo que a União arrecada é 18%. É o que chega nos municípios, né? Então é muito pouco esse percentual, né, para tamanho o peso que o município carrega, né, o peso que a máquina pública, porque eu sempre digo, né, a vida das pessoas, o dia a dia ele se dá nas cidades, né? Então tinha que inverter essa situação, né? Valorizar, potencializar mais os recursos para os municípios, né? E aumentar a participação dos municípios e aumentar a participação do Estado também, né? A gente está vendo aí casos de estados que estão, e eu vou citar o exemplo do estado onde eu vim, do Rio Grande do Sul, que vem penando bastante tempo com a questão financeira, né? Claro que ali teve muito problema, né? No passado, inclusive a questão de um indexador de uma dívida lá que comprometia um bom percentual do orçamento do município para pagamento do estado, né? Para pagamento dela. Mas o que a gente vê assim nessa questão? A União centraliza demais os recursos, né? Está muito centralizado na mão da União e chega para os municípios muito pouco. E daí ocorre aquela questão, né? Que a gente sempre é o vereador, é o prefeito e de pires na mão, porta por porta de deputado pedindo dinheiro, pedindo emenda, né? Para o município. Enquanto, na verdade, as receitas dos municípios tinham que ser suficientes para tocar coisas básicas e elementares, né? A gente vê, assim, situações bastante complexas, né? Os recursos de fundo a fundo que não chegam, né? Na área da saúde, os recursos de fundo a fundo eles acabam muitas vezes não chegando, e daí o que acontece? Dá desajuste orçamentário. Aí, muitas vezes, o município assinou convênio, principalmente com os estados, que não cumprem nada, né? O município assina convênio, cria o programa, começa a investir no programa, né? E o que ocorre? Não tem o retorno, né? Não tem o retorno do Estado e acaba tendo que colocar o recurso próprio em cima. E daí cria um grande problema, porque começa aquela cobrança, aquela questão, né? Embora a legislação permita, né, que tu lance os valores em créditos a receber, né? O que está ocorrendo hoje? Está acabando que os municípios estão ajuizando ações contra os estados para receber aquilo que é de direito, aquilo que está assinado, aquilo que está conveniado, né, com o Estado. Né, os estados têm muito por isso, né, principalmente o recurso da saúde, quando entra fundo a fundo, chega no estado, o recurso não é repassado para os municípios. Né. É muito comum isso, né, até mesmo que os estados trabalham muito com o sistema de caixa único e acaba não chegando. Né. Usam para outra, é usado para outra finalidade e não repassam para os municípios, né? Porque cada ente tem a sua parcela, né, na questão, né, no bolo dos recursos, principalmente saúde e educação, né? Só para vocês terem uma ideia, os municípios são obrigados a pagar, a colocar, né, não é consignar, são obrigados a comprovar um gasto, né, ter a despesa empenhada, liquidada, né, com a educação de 25% e com a saúde de 15%, né? É o mínimo que eles têm que aplicar em saúde e educação, né, da sua receita. Então, tanto das receitas as chamadas receitas correntes, que é o IPTU, que é os recursos de transferência do Estado, e os recursos de transferências da União, né? E aí entra aquela questão do Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é a principal receita dos municípios hoje.
Então, o fundo de participação dos municípios, ele é composto pelo IPI e Imposto de Renda. Nós vivemos hoje uma situação no país que não existe emprego, né? Então, como não existe emprego, a oferta de emprego é muito, muito baixa, né? E a gente está tendo um problema que é a precarização do emprego, que isso também a gente tem que colocar, né? As pessoas se submetendo a receber muito menos daquilo que realmente deveriam ser, muitas vezes pela sua qualificação, né? Para poder sobreviver. Então, a gente tem uma questão muito que é a redução, né, do valor de contribuição do imposto de renda, que é o que compõe o maior percentual dentro do fundo de participação dos municípios, né? Então, isso daí vai acabar afetando diretamente, né, os municípios, porque eles não recebem esse valor. Né? Outra questão que tem é a questão do ICMS, gente. As pessoas têm a mania de não pedir nota fiscal. Né? Isso é uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, porque, né, cada vez que a gente não pede nota fiscal, quem não deu a nota fiscal, ele está sonegando, mas ele não te tirou o valor do imposto dessa mercadoria que ele te vendeu sem nota, né? E ele não está recolhendo esse imposto para o Estado. E isso não chega na ponta final, porque 25% daquilo que o município arrecada retorna, né, de ICMS, retorna para o município através da receita de transferência do Estado, que é o ICMS. Né? Então, essas questões assim que a gente tem que trabalhar e muito, eu sempre dizia que a gente ia colocar nas salas de aulas a questão da educação fiscal, a educação fiscal no sentido de ser bons, as pessoas serem boas no sentido de também saber que fora obrigações elas têm os direitos, porque aquele negócio, eu não estou investindo, né, não estou pedindo nota fiscal, está havendo uma sonegação e esse dinheiro está saindo da educação, está saindo da saúde, está saindo da assistência social, né? Então as pessoas têm que ter o costume de pedir a nota fiscal, né? E a nota fiscal ela não é não é um favor que estão fazendo, ela é uma obrigação, né? É uma obrigação do empresário fazer. Né? Então essas questões, né, voltando à questão do orçamento, ele nada mais é do que um planejamento. Da mesma forma que a gente faz o planejamento dentro da nossa casa, a gente vai fazer o planejamento dentro do município. Então, eu tenho que investir em alguma área, a minha casa está com problema lá, ou eu troco o telhado que está gotejando, ou eu arrumo as janelas. Bom, vou trocar o telhado que é mais importante, né? Então a gente tem que fazer essas escolhas. O orçamento é isso. A mesma coisa que na vida da gente. A gente vai separar. Bom, eu tenho gasto com pessoal, eu vou usar o recurso, aquele ali eu sei que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o funcionalismo, não adianta. Eu tenho que pagar as contribuições de funcionalismo, não adianta, né? Tem que pagar, são obrigações fixas. Aí entra as questões, né? Dívida, né? Que os municípios contraem, os juros da dívida, a questão do custeio, né? Uma luz que atrasa, uma coisa ou outra, é muito comum, né? Mas, em síntese, é isso. E outra questão que a gente não pode esquecer, que nunca é feito da forma correta, né? Diz a nossa Constituição Federal que todo poder emana do povo. A participação popular ela tem que ser fundamental na elaboração do orçamento. E as pessoas elas têm que vir elas têm que vir e participar, né? É obrigado, os municípios são obrigados a fazer as consultas, né, populares, assim como as câmaras de vereadores depois têm que fazer a consulta. Né? Então, experiências boas que a gente vê, assim como o orçamento participativo, é uma experiência válida, né, de consulta popular, que hoje, né, a gente não vê os grupos políticos fazendo usando essa ferramenta. E então não existe participação popular na escolha nas decisões dos recursos públicos que são escassos, né, gente? Luiz, muito obrigada pela sua participação, pela sua fala, muito interessante, aprendi bastantemente agora. Bom, para não me alongar aqui, eu vou já apresentar brevemente o currículo da Marisa, mas Marisa, fica à vontade para falar mais aí. Espera só um minutinho. A Marisa Barleto é do Coletivo em Frente, está com a gente aí na candidatura coletiva, estamos juntas. A Marisa é formada em psicologia e é doutora em educação. Trabalhou por 30 anos em universidades com ensino, pesquisa e extensão. Faz parte do Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra a Mulher de Ourinhos e
do Coletivo em Frente. Marisa, a palavra é sua. Ok, então. A minha fala está dividida em duas partes. A primeira parte é falar um pouco da experiência aqui em Ourinhos, da consulta popular, que o Luiz encerrou a fala dele sobre tratando desse assunto, né? Quer dizer, que, por lei, o orçamento ele tem que ser colocado para discussão pública, né, popular. Então, eu vou falar um pouco do que foi a minha experiência com a audiência pública aqui em Ourinhos, e também falar um pouquinho dos percentuais que a gente encontrou da LOA, da Lei Orçamentária Anual, a quantificação do ano para o ano de 2020 e para o ano de 2021. Vou usar aqui os meus 10 minutos. Eu disse que eu não ia usar 10 minutos, mas eu acho que eu vou. Bom, rapidamente, a audiência pública, quer dizer, como parte, né, da legislação, aqui em Ourinhos a Câmara faz isso. A Prefeitura diz lá que em determinado período o orçamento municipal está à disposição da população para ir lá consultar. Bom, no ano passado, quando essa data foi, então, liberada, eu fui lá para conhecer, para ver o orçamento, né? Porque a gente já estava com em frente já caminhando, a gente já estava fazendo reuniões e a gente estava entendendo que precisava saber um pouco mais de orçamento, né? No caso ali, a gente estava muito envolvido com a questão do Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência, que a gente queria entender um pouco se havia recurso para esse trabalho, e a questão do Fórum de Cultura, que também estava acontecendo. Bom, enfim, eu então fui à Câmara Municipal nos dias indicados para ver para participar o nome é Audiência Pública do Orçamento. Bom, então, qual é o procedimento lá? Eles estipulam vários dias, chega quase a umas 2 semanas, com horários definidos, né? E na Câmara ficam à disposição das pessoas 2 tipos de material, um extremamente detalhado sobre o orçamento e o outro mais resumido, né? E tem pessoas ali para esclarecer as dúvidas que você tiver. No caso, quando eu fui, estava lá o presidente da Câmara e a pessoa responsável por esses materiais produzidos sobre o orçamento. Bom, então, assim, que eu cheguei, eu fiquei, assim, achando esquisito, porque eu achei que era uma audiência pública mesmo, né, e não uma consulta de documentos, né, e ali eu fiquei falando, né, só tinha eu na Câmara, de pessoas, sociedade civil, e só tinha eu, e o pessoal da Câmara, não tinha ninguém lá. Eu acho que eles não esperavam realmente que alguém aparecesse lá. Na verdade, eu acho que é isso. E aí eu comecei a conversar ali com ele sobre a dificuldade daquela situação, né? Que tinha que ler o material ali, que era um material enorme, enfim, era um trabalho de estudo, né, que tinha que ser feito, porque era meio complicado. Mas eu, assim, meio que teimosamente folheei ali o material e comecei a fazer algumas perguntas, né? Algumas perguntas, por exemplo, por que o CREAS não aparecia ali discriminado, né? Aparecia só o serviço de média complexidade. Quer dizer, o CREAS não é nomeado. Para nós, a questão do CREAS era importante, a gente estava discutindo atendimentos de violência contra a mulher, os encaminhamentos, né? E o CREAS tem um papel importante, então, era um tema que nos interessava. E aí, enfim, na verdade, eu fiz essa indagação. E aí as pessoas começaram a falar do CREAS, porque o CREAS, não sei o quê, não havia uma explicação objetiva por que o CREAS não estava ali, e sim o atendimento, o serviço de média complexidade de uma maneira geral, né? Então, eles não sabiam o porquê, né? Então, essa ficou uma pergunta aberta, né? E aí, como eu vi que o negócio não ia render muito, eu comecei a perguntar sobre algumas questões técnicas para entender o documento. Então, por exemplo, tinha umas rubricas ali que estava R$100. Falei, mas pô, como assim R$100? Falei assim, não, R$100 é porque ainda não tem dotação orçamentária, mas a rubrica tem que estar aberta. Se o dinheiro chegar, tem como alocar o recurso. Porque se não coloca nada, não consegue, se o dinheiro vem, ele não consegue
utilizar, né? Bom, enfim, e dentre outras coisas, assim, técnicas do documento, né? Eu sei que eu fiquei ali bastante tempo e a menina acabou me dando material no formato digital para poder estudar, né? E assim nós pegamos o material, estudamos um pouco, fizemos ali um tratamento estatístico, isso do ano de 2020, né? O recurso para 2020. Isso foi em 2019 que aconteceu, né? Claro, porque se aprova o ano seguinte, né? Então, nós levamos esses dados, então, para as nossas reuniões, e a gente conseguiu, assim, identificar algumas questões, comparar alguns percentuais, né? Verificar que o Fundo de Cultura, por exemplo, não existia, mas tinha uma rubrica, enfim, tinha algumas coisas que a gente estava, assim, identificando. Mas a questão fundamental é que aquele material, ele, para uma pessoa leiga como eu, em orçamento e sei lá, essas coisas, não é uma visão extremamente superficial para poder fazer uma análise. Tanto é que, quando a gente fazia as reuniões do Em Frente, pouca coisa a gente conseguia esclarecer pela falta de entendimento de como aquele recurso aparecia ali. Então, eram muitas questões. Algumas coisas eram, assim, bem complexas. Por exemplo, o Luiz falou, né, das áreas, por exemplo, de educação e saúde. Elas são extremamente específicas, elas têm uma dinâmica orçamentária, tem Fundeb, né, tem o Fundo Nacional de Saúde, tem uma série de elementos que a gente não conseguia. Outra coisa que a gente não conseguia entender e encontrar ali eram as tais emendas parlamentares, estaduais e federais. Você não acha ali o dinheiro ele não aparece ali. Essa questão das emendas, eu acho que o Mário vai poder falar sobre isso, a gente não encontra o percurso desse dinheiro, para onde ele vai e onde ele vai ser alocado, até porque ele tem, acho que, um caminho diferente que não está na lei orçamentária. Mas, mesmo assim, nos últimos anos, isso tem sido uma quantidade de recurso muito grande, né? E uma outra coisa que a gente descobriu é que no município existem emendas parlamentares. Todo ano, cada vereador tem um recurso que é 0,5% da receita tributária e transferências do ano anterior. Isso dá mais ou menos 50 a 60 mil reais por ano para o vereador usar, colocar, fazer aditivos, né, na LOA, dizer, olha, vou usar esse dinheiro para, sei lá, para Santa Casa, para, sei lá, para quê? Então, tem que estar discriminado, mas existe esse recurso a nível municipal. Então, a dimensão pública do orçamento aqui em Ourinhos é alguma coisa que precisa avançar profundamente, assim, porque, na verdade, é um exercício de insistência que a gente teve de ficar olhando. Desse ano, a lei orçamentária já foi avaliada pelos vereadores, mas a audiência pública só vai acontecer depois das eleições municipais. Há uma previsão depois do dia 20 de novembro. Então, isso a gente o documento está lá, já disponível, e eu pude até pegar alguns dados, né? E eu queria falar um pouquinho disso, não sei quanto tempo ainda tenho para falar um pouco sobre esses dados. Marisa, você tem ainda, você tem uns 3, 4 minutos, fica à vontade. Ah, ótimo. Beleza, então. Então, eu fiz aqui, rapidamente, não vou ficar dando os percentuais, né? Vou dizer assim, que os maiores percentuais estão na saúde e na educação. 50% do orçamento municipal praticamente está dentro dessa área. Até porque tem muito recurso federal, né, aí envolvido e tal, né? É um dinheiro extremamente carimbado, enfim. Mas, depois da saúde e educação, a rubrica que tem mais recurso é infraestrutura e desenvolvimento urbano. Isso teve, em 2020, 12% do orçamento, e agora, em 2021, eu calculei 15%. O que aconteceu? Essa Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, ela foi destrinchada, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4 secretarias.
cada uma delas recebendo, então, um percentual. Mas essas secretarias novas, que nem está discriminado no site o que elas fazem exatamente, elas eram subitens dessa infraestrutura que tinha até esse ano, né? Então, 12%. E aí vem planejamento e finanças, a administrativa e, quer dizer, depois de toda essa estrutura, que é a estrutura da prefeitura, aí começa, né? A assistência social, 3,4%. O gabinete, Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação, 3,5% do orçamento, tem mais, quase a mesma coisa que a assistência social, que é a Câmara Municipal, que é 2,7%. Aí vem segurança pública, 2,6%. Meio ambiente vem depois, que é o 2,3%. Esporte e lazer, 1,8%. E no fim da fila está a cultura, com 1,6%. Então, esporte, lazer e cultura estão na rabeira, né, desse ranking de percentuais utilizados. E a área de desenvolvimento, infraestrutura e obras é a que, depois da saúde e educação, mais tem dinheiro aqui envolvido. Então, é um mapa que nos orienta sobre quais têm sido as prioridades, né, dos investimentos e o que é que tem ficado mais aí para o final da fila, né? Esses dados, como eu disse, eles são extremamente superficiais, porque a gente não consegue localizar e entender como que é que esse orçamento está dinamizado, né? Como é que ele se movimenta, que recursos estão ali, de onde vem, enfim, é uma peça extremamente, do ponto de vista didático e pedagógico, né, ela não ajuda você a ler o orçamento, pelo menos para pessoas leigas, né, e para a população de um modo geral. Então, é alguma coisa que, para entender esse orçamento, realmente tem que estar lá dentro, para poder fazer as solicitações das informações e poder analisar e compreender isso. Eu acho que essa é uma tarefa absolutamente urgente, né, porque, de uma maneira ou de outra, eu acho que a sociedade civil de Ourinhos precisa se apropriar do modo como o dinheiro municipal vem sendo tratado, né? Porque, como eu disse, eu já ouvi, inclusive, uma das nossas apoiadoras, assim, olha, isso é uma obra de ficção. Mais ou menos é uma ficção. Agora, como toda narrativa, a gente precisa, ela não é por causa disso que ela tem que ser descartada como um instrumento político, muito pelo contrário. Ela é um instrumento político que precisa se tornar transparente e inteligível, né? Que a gente possa entender e se apropriar dele. Era essa história que eu queria contar para vocês. Pronto, passa adiante. Que arrasa, hein, Marisa? Gostei. Essa sua experiência já né, a gente já ouve dentro do grupo, né, e poder te ouvir falando para mais pessoas, né, para chegar a essa... Porque é uma experiência muito única, né? É única mesmo, literalmente, você estava lá sozinha. Mas é única porque as pessoas não participam. Mas não porque única exclusivamente não querem. A gente nem fica sabendo, a gente nem sabe, não é uma coisa que é publicizada, né? Então, muito interessante você trazer isso, assim, muito potente, né? Tomara que role um debate bom aí. Agora eu vou passar para o Mário Ferreira, vou ler brevemente o currículo do Mário. O Mário já esteve com a gente numa live sobre saúde pública, ele e a Raquel Marques, foi muito boa essa live, recomendo. O Mário é farmacêutico bioquímico, ele foi secretário de saúde na cidade de Bernardino de Campos, nossa vizinha. Militante do Partido dos Trabalhadores, foi candidato em Ourinhos ao cargo de prefeito em 2016 e ao cargo de deputado federal em 2018. Eu sei que esses currículos que eu apresentei dos três não faz jus a toda a trajetória, né? Mas só para
embasar brevemente. A sua vez agora, Mário. Obrigado. Eu quero cumprimentar os nossos participantes, né? O pessoal que está interagindo conosco, cumprimentar a Roberta, parabenizar pela iniciativa do coletivo de fazer esses debates. O Luiz deu uma aula excepcional, a Marisa trouxe uma contribuição muito interessante a respeito do município, né? Eu só vou acrescentar aqui, porque senão fica até estranho, né? Como é que um sujeito que é formado que é farmacêutico bioquímico vem falar de orçamento, né? Então, eu queria dizer que eu sou colega do Luiz, eu fiz técnico de contabilidade. Na época, eu sou um pouquinho, né? Fiz um pouquinho antes de você o curso, claro. Um pouquinho. A gente trabalhava como contador. Então, eu tenho uma boa visão né? Eu assinava balanço, sei ler um balanço, perdi a mão, né? Mudou bastante a forma de apresentação. Sou biólogo, então tenho interesse grande por meio ambiente. Sou farmacêutico bioquímico, fui professor universitário, né? Fiquei na universidade aí, lecionando imunologia, e fui fazer MBA depois. Né? Depois de formado, então, eu fiz o MBA para aprender a administrar, porque o laboratório deixou de ser uma coisa artesanal e com a robótica, a informatização, acabou se transformando numa empresa e eu tive que aprender a lidar com isso, né? Então é isso, a experiência que eu tenho é essa. Eu fui secretário de saúde na implantação do SUS, né? Na década de 80, na década de 90, logo depois do início do SUS. O avanço foi extraordinário, né? Os recursos, a organização do sistema de saúde melhorou muito com o SUS. Mas eu quero tratar aqui, eu não vou entrar na questão puramente técnica do orçamento, eu quero tratar mais da relação entre o orçamento federal, né, o orçamento dos estados e o orçamento dos municípios. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o município faz as coisas do jeito dele e que não há essa ligação entre a política econômica do governo federal, né, do governo do estado, a orientação e o município. Mas não, o município depende muito das transferências e das políticas, especialmente da política econômica adotada a nível estadual ou a nível federal, né? Então, eu vou tentar fazer com que vocês percebam esta ligação. Esse é o meu objetivo aqui. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, que o grande problema do Brasil, central, é a desigualdade, né? É a desigualdade na distribuição da renda e da riqueza. Todo o resto decorre desta dificuldade que nós temos, né? O Brasil é um país onde a renda e, por consequência, as oportunidades, o capital, né, os recursos estão concentrados nas mãos de muito poucos, né? Enquanto que a maioria da população vive em condições muito precárias, né? Tanto que nós temos hoje, são os dados recentes, metade da nossa população é de desempregados, né? Ou subempregados. Metade da nossa população vive com renda per capita, renda individual, inferior a R$ 415. Metade da nossa população de crianças de até 5 anos vivem, né, em lares, essas crianças vivem em lares que estão ameaçados pela insegurança alimentar. Não tem a garantia de 3 refeições por dia. Então, são 6 milhões de crianças nessas condições no Brasil. Então, é esse o desafio que nós temos que enfrentar. E como é que se enfrenta isso? O grande instrumento para distribuir melhor a renda, e eu volto à questão da desigualdade, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Só perde para alguns países da África. E é o país com a maior, é o 2º país com a maior concentração de rendas, né, de riquezas do mundo. Só
é superado. O mais desigual, onde tem a maior concentração, é o Catar, que é um sultanato, que tem lá uma família que é dona de tudo dentro do país. De tal forma que o Brasil, 1% mais rico do Brasil, fica com 28% da renda nacional. E os 10% mais ricos ficam com 42% da renda nacional. Enquanto que os 90%, portanto, vão ficar com menos de 40%, os 90% restantes. Não é? Então, e como é que resolve isso? Uma das ferramentas é o orçamento. Porque o que é o orçamento? O orçamento é aquela soma de tudo que o Estado, o município ou a União arrecadam, né? E para quem que eles destinam. Então, tem as duas pontas que a decisão é política, não é técnica. É quem pagará os impostos para compor o orçamento. Então, o dinheiro não brota, né, espontaneamente. O dinheiro do orçamento ele é arrecadado a partir dos impostos, que todos nós pagamos. Então, o primeiro problema é saber quem vai pagar mais ou menos impostos. No Brasil, os pobres proporcionalmente pagam mais. Por quê? Porque a tributação incide fortemente sobre o consumo, né? E incide muito pouco sobre a propriedade, sobre a renda. Então, de tal forma que você pega alguém que recebe Bolsa Família, por exemplo, ele consome quase tudo o que recebe em alimento, em alimentação. E a carga tributária neste consumo chega a 40%. Então, ele paga um absurdo de impostos. Então, a ponta da arrecadação é um problema seríssimo no Brasil, que precisa ser tratado desde os municípios, porque é uma posição política que vai repercutir no deputado estadual, no deputado federal e no senador, e, última análise, são aqueles que fazem ou aprovam as leis que permitem definir quem vai pagar mais ou quem vai pagar menos. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabiam, mas vou trazer um dado aqui. Depois eu vou falar da ponta da despesa. No que se refere à receita, nós temos, por exemplo, um caso que está para ser julgado agora no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma lei que deu isenção, né, aos defensivos agrícolas, que eles têm isenções de IPI, de ICMS, de PIS, de COFINS, de tal forma que a soma de toda essa isenção, isto é, do imposto que esses defensivos agrícolas não pagam, passa, eu anotei aqui, de 7,8 bilhões de reais por ano. Então, veja bem, é uma questão de saber como é que vai compor o orçamento, né? Por que esse setor é isento? Por que a mineração no Brasil, por exemplo, não paga imposto? Não paga IPI, não paga ICMS? Para estimular as exportações? Será que se a gente cobrar imposto, nós vamos deixar de exportar minério de ferro? As commodities agrícolas no Brasil também são isentas pela Lei Candir, né? Soja, álcool, milho, que são exportados e não contribuem, né? Poucos países no mundo não cobram imposto. E são setores que hoje, na atual conjuntura econômica, estão entre os setores mais prósperos do país. Porque continuam exportando, o dólar está alto, eles estão ganhando mais dinheiro. Então, essa cadeia produtiva tem uma série de isenções. Muitas vezes, dificilmente, a gente consegue entender o porquê disso. A razão é política, né? Então, passa por ter um Congresso Nacional mais representativo do interesse popular. E para eleger gente assim, primeiro nós precisamos compreender esse orçamento, né? Aí eu vou passar para o segundo ponto, que é a questão da despesa, que é a ponta da despesa. Eu estou falando do orçamento federal, falando de impostos federais. Aí você fala, mas, poxa, nós estamos falando do município. Ah, tá, mas o fundo de participação do município tem recurso do IPI, né? Tem recurso do imposto de renda, do PIS/COFINS.
E se você dá isenção lá no governo federal, o que acontece? A transferência para o fundo de participação dos municípios diminui, né? Então, afeta os estados e afeta os municípios também. Eu até estou com um gráfico aqui, infelizmente eu não tenho recurso técnico para compartilhar esses dados com vocês, mas vou dar aqui o endereço e vou dizer o seguinte: quem quiser se aprofundar buscar mais informações, por exemplo, o site da Oxfam do Brasil, que é uma entidade, uma ONG, né, muito confiável, vocês podem consultar lá. A respeito do orçamento, eu recomendo o site da Auditoria Cidadã da Dívida, que é um site que é comandado, coordenado, embora vários economistas participem, pela professora Maria Lúcia Fatorelli. Todos os dados, os gráficos a respeito do orçamento federal estão lá, de forma legível, trabalhados. Vale a pena consultar. Então, é Auditoria Cidadã da Dívida. E a terceira recomendação é o site do professor Ladislau Dalbor, que é um economista que abriu os livros, os artigos no site dele. Não só dele, mas de vários autores que tratam de economia. Muito interessante para você entender o caminho do dinheiro no Brasil. Quem são os beneficiados pela riqueza nacional? E quem são os excluídos dessa riqueza? Então, ajuda muito. Mas vamos às despesas do orçamento. Eu estou aqui com um gráfico em bolacha e que me mostra aqui o seguinte: a maior despesa do orçamento da União, eu estou falando de 2019, em 2020 é parecido, mas é um pouco pior, porque é um ano pior. O Brasil gastou 38,27% do seu orçamento para pagar os juros e serviços da dívida. Isto é, quase 40% do orçamento foram direto, né, sem intermediários, para remunerar os bancos, os fundos de investimento, o grande capital financeiro que investe nos títulos da dívida pública do governo. Então, a maior despesa do orçamento é essa, quase 40%. 25% foram para a Previdência, para remunerar as despesas da Previdência Social. E fizeram uma reforma da Previdência para reduzir esse custo. Mas ninguém falou nada dos 40% que já aumentaram, vão beirar 50% em 2020, para os bancos. Entendeu? Então, aí é que eu digo, a briga política, toda disputa política, vocês não podem esquecer, toda disputa política é feita em função do orçamento. Saber quais são os setores, as forças que vão contribuir para o orçamento e vão se apropriar do orçamento. Então, é essa a disputa. E aí você pega as outras despesas. Então, você tem 40% vai direto para os bancos, 25% para a Previdência. Agora, eles deram uma cortada na Previdência, nos benefícios, dificultar a vida dos aposentados, talvez reduza um pouquinho. E aí, se você somar saúde, vou até pegar para não falar uma voz. Saúde, 4,2% do orçamento. Assistência social, 3,42% do orçamento. E educação, que muita gente acha que o Brasil gasta muito em educação, gasta 3,48% do orçamento. Quer dizer, se você somar educação, saúde, né, e assistência social, dá 12%, não passa disso. É 1/3 do que vai para o bolso dos bancos. E o que fizeram em 2016, quando iniciou o choque neoliberal no Brasil? A primeira coisa que eles fizeram foi aprovar a Emenda 95. E o que a Emenda 95 diz? Ela congela os recursos para todo esse orçamento, né? Ciência e tecnologia, que aqui tem traços, os outros são menos ainda, né? Eu falei assim das maiores despesas.
Mas tudo isso está congelado. Não se pode gastar mais do que o que se gastava em 2015, corrigido pela inflação. É lei. Não é lei, está na Constituição. Eu acho que é um dos únicos países do mundo que tem isso, a emenda 95. E aí, o que nós vemos? A ação política, né? Eu não sei se eu tenho quanto tempo aí, Roberta, para concluir. 3 minutinhos? Tem mais uns 3, mas já pode ir concluindo, Mário. Mas o que a gente precisa entender, né, é que esse orçamento está congelado. Então, não adianta o parlamentar, o político, falar que ele é a favor da educação, que ele é a favor de melhorar investimento em saúde, que não é verdade se não revogar a emenda 95. Não pode. Tem que mexer na Constituição, isso precisa de 3/5 dos votos do Congresso Nacional. Então, veja bem, e isso repercute aqui. O Luiz tinha falado aí das transferências para os municípios, né? Então, o que veio para o município no ano passado aqui? Ó? Somando todas as transferências para os municípios, foi 10,44% do orçamento. Então, 10% do orçamento da União vem para os municípios, 40% foi para o bolso dos banqueiros já de início. Então, nós temos que mexer com isso, nós temos que discutir isso. A população tem direito de saber disso e não sabe. Não sabe porque o mercado financeiro se apropriou do Congresso Nacional, dos meios de comunicação, e os grandes veículos de comunicação não tocam nesse assunto, é proibido. A crise é por causa do funcionário público que ganha muito, da Previdência que gasta muito, da saúde que gasta muito, mas ninguém toca na questão do custo da dívida. Né? Ninguém fala que 40% do orçamento está aí. E, para concluir, eu vou falar das emendas. Nós sabemos que esse orçamento aí pode ser contingenciado. E o que está acontecendo no Brasil, atualmente, é muitos desses recursos para a educação, para a saúde e tal, que viriam fundo a fundo, direto para os municípios, são contingenciados. Quer dizer, o governo federal não paga o município. E pega esse recurso e paga as emendas parlamentares para barganhar as votações do Congresso Nacional. Entendeu? Tem certos deputados que só votam se o governo der uma emenda de 20 milhões, 30 milhões e tal, que depois esse deputado traz para cá e ninguém sabe para onde vai. Entendeu? Recentemente, nós estamos vendo vários escândalos de emendas. Tem um senador com problema aí, né? Foi pego de cueca com dinheiro. Então, isso é o que? Emenda parlamentar. É dinheiro de emenda que ele pegou, levou, fez um esquema no estado dele. Então, essa é a nossa realidade. Nós temos que compreender isso e saber que os municípios têm que começar a fazer uma política diferente. As câmaras de vereadores precisam. A principal função que eu acho dos vereadores é fiscalizar a execução do orçamento. Primeiro é ajudar a entender o orçamento, explicar para a população, brigar para que os recursos não fiquem mais para a segurança pública, por exemplo, quando nós sabemos que a atribuição do município não é segurança pública, é a atribuição do Estado, e o município gasta mais em segurança pública do que em meio ambiente, mais do que ele deveria gastar em cultura, né? Então, são opções, são escolhas, é o que eu estou dizendo. Tudo isso está dentro do orçamento. Eu acho que eu já falei demais pelo tamanho. A ideia que eu queria passar é essa. E, primeira coisa, nós temos que entender isso, né? Entender que a disputa política é a disputa do orçamento. A segunda disputa é a disputa das leis, que, no fundo, são os instrumentos que vão ser usados para compor e para usufruir do orçamento. Certo? Obrigado pela atenção aí. Valeu pelo convite. A gente que agradece, Mário. Bom, depois dessas 3 falas e de tanto aprendizado, para mim fica a ideia, né, o aprendizado principal, que não é um tema fácil, é um tema que tem que ser mais debatido, melhor explicado, mais divulgado, né? A importância do orçamento em todos os âmbitos federativos, mas, né, aqui falando do município, né, a importância do orçamento para o município,
E aí me ficou uma questão que, partindo até da experiência da Marisa, que a gente acompanhou através da fala dela, e agora hoje aqui ela apresentou, né, com os detalhes aí, e a gente pôde conhecer ainda melhor, né, a experiência. Então, assim, se tem o entendimento que é no orçamento municipal, do município, né, que são transformadas as prioridades do município vão ser transformadas em ações, em políticas públicas, né, que é a forma como vai chegar para a população, para as pessoas. E aí me resta uma questão, né, me ficou uma questão, né, como a gente pode fazer para que efetivamente o orçamento municipal ele represente as prioridades da população? Quais são as alternativas que os cidadãos e cidadãs têm? Assim, o que vocês teriam para falar para a gente disso? Aí fiquem à vontade, é só abrir o microfone e falar. Bom, Roberto, eu vou aproveitar também para colocar aqui. Em primeiro lugar, as pessoas têm que participar, né? A população também se acomoda demais, ela não briga, né? A gente não vê a população brigando pelo seu direito, pelo seu espaço, né? A Marisa colocou ali sobre a questão e até eu ri, das questões das dotações orçamentárias de R$100, né? E de fato, isso existe dentro do orçamento. É uma questão muito técnica o orçamento, né? Falar do orçamento em si, a gente precisaria talvez umas 50 lives, ou mais, quem sabe, né? É uma coisa muito técnica falar do orçamento, mas é dentro do orçamento que tudo gira, né? E as pessoas têm que se apropriar mais, Roberta, não adianta a gente somente deixar para os técnicos, deixar para os políticos fazer, isso não vai mudar a minha vida. É a política que transforma a vida das pessoas, e é dentro do orçamento que a gente vai brigar pelos recursos, é aquele negócio. O orçamento participativo foi uma experiência que deu tão certo, e eu vou pegar o exemplo do município de Porto Alegre, que durante muito tempo foi referência nacional. Porto Alegre foi, por anos, considerada a melhor cidade em qualidade de vida. E lá teve o Fórum Social Mundial pela experiência, né, que se teve com a questão da participação popular, do orçamento participativo, né? Quem não se lembra daquela onda que começou por Porto Alegre, né? Começou ali no início dos anos 90 com o governo Olívio Dutra, depois Tarso Genro, Raul Ponte, depois Tarso Genro novamente, né? Depois ele saiu para concorrer para o Estado e acabou renunciando, né, o mandato de prefeito. Mas ali começou ali a gente via, assim, é que quando começa a ver que aquilo que tu pede, que tu foi lá, defendeu e foi realizado, né, a gente vê, eu vou dizer um negócio para vocês, a gente vê aqui em Ourinhos mesmo, construindo ciclovias, pavimentando, mas será que é isso realmente que a população está necessitando? É a ciclovia? Será que não é melhoria na escola? Será que não é melhoria no posto de saúde? Será que não é levar assistência social aos bairros, à periferia? Né? Não é fazer um programa municipal de segurança alimentar que não existe? Aqui é mais fácil entregar a cesta básica, é assistencialismo, não é assistência social, né? Porque para muitos eles acham que a assistência social é só entregar a cesta básica, e não é, gente. Ele vai muito além disso daí, né? Então, a gente vê que a população, ela não reivindica, tá tudo bom, né, tá tudo bem, para que eu vou me dispor, para que eu vou... E não é assim, né, gente? A gente tem que ter a capacidade de se indignar. A população tem que ter essa capacidade de se indignar. Porque é dinheiro da gente, a gente paga imposto em tudo, gente. Tudo existe imposto. Né? Tudo que a gente vai lá no supermercado, a gente compra, tem imposto. Agora a gente está vendo essa questão, essa onda do arroz mesmo. Né? O que é isso? Uma política errada do governo federal. Né? Vendeu todo o estoque que tinha, vendeu. E aí, vamos fazer o quê? A gente está não existe, né? Foi lá e venderam, porque existe um governo que não pensa lá no João, na Maria, que ganha salário mínimo, que depende, né, que contava com arroz a 13, 14 reais, e agora está 25. Né, e esses 10 reais fazem muita diferença no bolso do trabalhador. Né, então, se a população se desacomodar um pouquinho, deixar de ver a sua novela, quem sabe, e participar, a gente vai ter, com certeza, a realidade do município vai mudar, a realidade das pessoas vai mudar, mas tem que se desacomodar, tem que reivindicar, e tem que cobrar, tem que fazer os políticos entender que eles são
né, funcionário, né? O gestor, ele é funcionário do povo, porque ele foi eleito, mas ele é pago com dinheiro público. O salário dele é pago com dinheiro público, é pago com dinheiro do João, da Maria, do Pedro, do cara que está lá no chão de fábrica, lá, trabalhando, amassando barro. Eu gostaria de falar um pouquinho também a respeito disso. Desculpa te cortar, Luiz, mas eu te conheço. Eu acho que eu já te conheço um pouquinho. Se a gente não segura ele, não para mais. Eu acho que isso que o Luiz fala é correto, né? O orçamento participativo ele foi muito bem sucedido e, enfim. Mas eu tenho uma observação assim. A questão da participação, seja lá para o que for, né? Seja para discutir orçamento ou qualquer outro tipo de decisão política coletiva, né? Nem sempre você tem um nível de indignação tão grande que te movimente e te leva para uma Câmara e debater ou para uma reunião de organização. Por quê? Que nem sempre isso é suficiente. Por quê? Porque existe um processo também pedagógico, e aí tem que falar sobre isso, né? Quer dizer, não é porque as pessoas não ficam indignadas, eu acho que essa dimensão individual, ela não é a única, existe também uma dimensão coletiva. Quando as pessoas, elas veem que existem formas de se fazer as coisas e que é possível ter um outro tipo de movimento, um outro tipo de dinâmica social, isso desperta nelas e as motiva também. Então, não é só a pessoa ter a motivação, que eu acho que é importante, você tem toda a razão, porque se não tiver, não adianta mesmo, né? Mas é preciso também que os espaços propiciem uma participação, não uma participação de Big Brother, né? Vota a favor, vota contra. A minha opinião não. Uma participação efetiva, construtiva, e que a pessoa ela se veja decidindo e entendendo o que está acontecendo. Então, aí é bem freiriano mesmo a coisa, sabe? Porque é um modo de construir uma pedagogia de uma política que seja popular e coletiva. Então, quanto mais os espaços coletivos de debate, quanto mais eles se esgarçam, maior fica o espaço individual. Então, é o indivíduo. Então, o espaço da dimensão psicológica, afetiva, né, que é o espaço social, ele não encontra lugar para existir. É o que se chama de agenciamento. Você não encontra lugar para aquilo acontecer. Então, além da motivação e de formas participativas, a gente também tem que ser criativo nos espaços de participação, porque não vamos discutir aqui o que foi o orçamento participativo, por que o orçamento participativo esvaziou em muitos lugares, né? Minas Gerais, por exemplo, eu vi lá, Belo Horizonte, então, assim, alguns lugares estão muito fortes, mas ele se esvaziou. Então, lógico que essa seria uma análise muito grande aqui, mas hoje eu entendo que é preciso resgatar essas experiências e é preciso também criar novas experiências. A gente tem que ser também um pouco atualizar na conjuntura atual, né? A gente tem que estar atento para esses movimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, o processo de participação, ele exige espaços reais de participação. E aí o orçamento é um exemplo, mas a gente tem que inventar outras coisas também, né? Eu penso dessa forma. Eu só queria complementar para dizer que é cidadania, né? Agora, exercer cidadania pressupõe boas informações. O povo brasileiro, infelizmente, não tem acesso às informações adequadas. O grande desafio, de repente, é isso, é fazer a pessoa entender que a solução individual é uma apropriação indevida do recurso público, que nós estamos acostumados a ver no Brasil, né? Isso está impregnado nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso Nacional,
que é o toma lá da cá, né? Você me dá lá os tais e quais cargos, me libera isso e aquilo de recurso, e eu voto com você e tal. Quer dizer, isso é solução corporativa, né? Não é coletiva. E o corporativismo é a pior forma de individualismo, que é o individualismo multiplicado e fortalecido. Então, o Brasil sofre muito desse corporativismo. Tem que quebrar isso para as soluções coletivas. Por isso é que eu acho que a proposta do Infrente de ter um mandato coletivo já é o começo. E nós temos uma ferramenta nova que me anima, que são as redes sociais. Hoje você tem facilidade de falar com as pessoas. Antes você tem que marcar uma reunião, ir lá e tal. Hoje, de repente, nós precisamos ser criativos, como você disse, encontrar instrumentos para trabalhar isso, inclusive nas redes. Não só nas redes, mas inclusive nas redes. Muito obrigada pela fala de vocês, por essa resposta. Obrigada, Mário, por falar da possibilidade do Infrente, né? Porque é isso mesmo que a gente almeja, né? Abrir as possibilidades de participação a partir de nós mesmos, né? Nós já estamos nos propondo não a ser um dentro da Câmara, já ser 5. E o coletivo é muito maior que nós 5, né? Então, é uma ideia de ampliação e de chegar à informação, de transparência, de aprender de diferentes experiências, né? Estarem num mandato, né, na Câmara. Chegaram 2 comentários que eu vou ler, a gente já está com 1h10 de live, e aí eu vou ler esses comentários e aí a gente encerra. Se algum de vocês quiserem fazer uma fala final, fiquem à vontade, só abrir o microfone. O Felipe Garcia, bastante pessoas aqui cumprimentaram vocês, depois vocês leem os comentários aí. O Felipe Garcia Munhoz falou que bora compreender mais e melhor sobre esses recursos que devem beneficiar a cidade, mas nem sempre são investidos da melhor forma, que é justamente isso, né, que a gente debateu. E a Aline Cardoso Lorenzetti falou que eu acho que culpabilizar a população é o caminho, mas sim viabilizar formas das informações chegarem a essas pessoas, né? Então, eu acho que arremata aí tudo que a gente falou, eu não, né? Vocês falaram nessa live aí, né? A importância da gente querer, né, querer ocupar os espaços, né? E de ser viabilizados esses espaços, né? E como, por exemplo, dar um exemplo simples, os conselhos, que hoje são espaços fechados de participação, né? Tem uma dificuldade imensa com conselhos, e os conselhos são uma porta, uma abertura, né, para a participação popular, para a gente entender como processo, como parte das políticas públicas, né, e o Conselho, inclusive, tem aí uma função importante, né, nas políticas públicas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, abra o microfone, senão eu já vou encerrando. Eu só vou agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom, é sempre muito bom estar reunido com vocês, a Marisa, o Mário, que é uma aula, né? E com a Roberta, dizer que essa questão do orçamento ela tem que ser amplamente discutida, ela não pode ficar no tecnicismo, ela tem que ir para a vida, né, de cada um e cada uma, né, que a gente possa ter mais espaços como esse para a gente conversar, né, para ver qual é a cidade que a gente quer para nós, né? A questão mais na questão municipal, mais focando para a questão municipal, para a gente poder fazer com que os recursos cheguem na periferia, que os recursos cheguem nos lugares onde não tem a mínima participação do Estado, né? Então, dessa forma, eu acho que a gente discutindo, a gente, né, conversando, a gente vai conseguir trazer mais gente junto conosco para que a gente consiga fazer com que as políticas cheguem de fato nos lugares, e elas têm que chegar nas pessoas. Mais uma vez eu digo, a política só vale a pena quando ela transforma a vida das pessoas, né? Então, coletivo em frente sempre, 13.300, né? Eu só quero agradecer demais o convite, a companhia de vocês, né, dos internautas que estiveram conosco, e dizer o seguinte, é isso mesmo, gente, quem acha que pode contribuir, precisa contribuir, né? Então, é um apelo que eu faço para todos aqueles que nos assistiram, que, se puderem, também se debrucem sobre esses problemas e nos ajudem, apresentem soluções, propostas, né? Porque é cidadania. Se nós
Se a gente não decide, alguém vai decidir. Pode ficar tranquilo, e o orçamento é único. Ele não tem 2 orçamentos, tem um. Se alguém passar a mão em 30%, é 30% a menos que vem para a população, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Obrigado a todas, a todos, e foi um prazer estar com vocês. Eu vou falar também, e acho que vou roubar a fala da Roberta, óbvio, porque é muito bom a gente encontrar pessoas, né? O Luiz, né? Que foi uma novidade aí muito legal, que tem ajudado, a gente tem conversado demais, e tem, né, o conhecimento desse recorte, né? Quer dizer, não é nem um recorte, é um eixo, né, fundamental, que a gente tem que se apropriar. A gente não tem visto, esse assunto não é um assunto debatido, nem durante esse período de campanha. Sinceramente, eu tenho tentado compreender um pouco mais, e eu não tenho achado, né? Então, realmente, o Mário, nas lives dele, ele fala bastante sobre essas questões, e a gente aprende bastante, mas, realmente, o Luiz falou, a gente vai ter que abrir um espaço de formação mesmo, interno, sabe, de apropriação dessas ferramentas, independente do resultado dessas eleições, porque a gente tem que realmente ter um movimento firme e convicto de que essa é uma prática de cidadania que precisa ser implementada. Então, independente do resultado, a gente tem que dar continuidade a essa conversa de uma maneira mais sistemática, ou não, ou sei lá de que jeito que a gente vai fazer isso. Mas esse assunto tem que voltar, e a gente tem que se aprofundar nessa questão. Por isso, essa live ela foi assim, muito, muito importante, não só para a gente trocar com vocês dois, né, de falar um pouco da experiência de vocês, mas também bastante afetiva, porque é uma coisa que a gente quer muito, né, se apropriar dessa discussão. Então, eu agradeço demais ao Mário e ao Luiz, né, terem participado com o coletivo desse debate. E nós teremos outros, com certeza. Vocês podem esperar que a gente vai chamar. Bom, agradeço a vocês três por essa noite. Só vou fazer um cumprimento especial, porque apareceu aqui a Olegna Guedes, e ela foi minha professora na graduação, e eu achei muito afetivo que ela colocou que ela está orgulhosa aqui. Um beijo para você, Olegna, que bom que você está aqui com a gente. Ela foi minha professora de ética no serviço social. Eu lembro muito dela, muito das aulas dela. Bom, são esses encontros aí que nos tornam, né, mais fortes e potentes para a gente seguir firme nessa luta. 15 de novembro já está chegando, 13.300 é Roberta do Em Frente, vamos de coletivo, vamos juntos e juntas. Obrigada, Mário, por mais uma vez estar com a gente. Obrigada, Luiz, né, como a Marisa já disse, foi uma grande novidade. Prazer imenso te conhecer. A gente nem se conhece pessoalmente, né, só pelas redes, mas logo vamos nos conhecer. E obrigada, Marisa, por falar. Eu já escutei sua experiência, né? Mas eu ouvi, foi maravilhoso. Assim, muito obrigada por você nos brindar com o que você está conhecendo, buscando e trazendo para o grupo, trazendo para o coletivo todo. Boa noite a todos que participaram aqui. Um abraço e estamos na luta. Estamos a 18 dias do dia 15 de novembro das eleições. Está chegando o dia. 13.300, gente. Em frente com a gente. Boa noite.